Os Beatles não existiriam se não fosse por esse filme. Esse é Sabes o que Quero, filme de 1956 que conta a história de um empresário musical decadente que é contratado por um mafioso que quer transformar a própria namorada numa estrela da música. O problema é que ela não tem nenhum interesse nisso e nem sabe cantar. O filme é bem fraquinho e é só uma desculpa para explorar a imagem da Jayne Mansfield. Ela era um símbolo sexual, assim como a Marilyn Monroe na época. Dizem que ela só foi contratada para a 20th Century Fox para tentar pressionar a Marilyn Monroe a assinar um contrato. E foi na sombra da Marilyn que ela viveu toda a carreira. Apesar de falar mais de 5 línguas e supostamente ter um QI de 163, ela fazia sempre a personagem da loira burra, mas sem o talento ou o timing cômico da Marilyn. Jayne Mansfield era mais famosa pelas suas supostas medidas 40, 21, 35 do que pela sua atuação. E ela foi provavelmente o motivo para os jovens Paul McCartney e John Lennon, no alto de seus 14 anos de idade, irem ao cinema assistir ao filme. Mas o filme fez bem mais do que só alimentar os hormônios adolescentes deles. Porque Sabes o que Quero era um musical diferente. Ao invés de usar músicas feitas especialmente para o filme, que era o mais comum na época, eles resolveram usar músicas populares. Em especial, um novo estilo musical que tinha acabado de explodir, o rock and roll. Foi a primeira forma de música popular feita sobre e para adolescentes. Existiam músicas para adultos e para crianças, mas aquela massa de adolescentes, fruto do baby boom populacional pós-guerra, era um prato cheio esperando para ser devorado. Rock and roll foi uma revolução musical, social e geracional, amado pelos jovens e odiado pelos mais velhos. E o filme Sabes o que Quero, feito exatamente por esse público mais velho, tinha a intenção de usar o ritmo musical como uma forma de piada. O começo do filme deixa isso claro. Our story is about music. Not the music of long ago, but the music that expresses the culture, the refinement, and the polite grace of the present day. Só que eles acabaram, acidentalmente, fazendo o primeiro filme de rock da história do cinema. O filme é repleto de apresentações de cantores que estavam muito populares na época, como Ed Cochran, Fats Domino e Little Richard, que é uma das maiores influências dos Beatles. A gente tá falando de 1956, não existia internet, YouTube, TikTok, a televisão já tinha explodido nos Estados Unidos, onde ocupava 90% das casas, mas no Reino Unido ainda estava engatinhando. O primeiro canal de TV britânico, o ITV, só foi lançado em 1955. Em 1953, quando foi transmitida a coroação da rainha Elizabeth II, menos de 2 milhões de casas tinham televisões, e a maioria delas eram casas de classe média em Londres e Manchester. Os jovens Paul e John, da classe trabalhadora de Liverpool, não tinham uma televisão em casa. Então essas apresentações de rock no filme Sabes o que Quero foram a primeira vez que eles assistiam os artistas que eles ouviam se apresentando. E eles ficaram obcecados com o filme. Isso marcou tanto eles que 1 ano depois, quando Paul conheceu o John, que estava se apresentando com a sua banda no terreno de uma igreja, foi a obsessão pelo filme Sabes o que Quero que uniu os dois. E quando Paul foi fazer teste para entrar na banda do John, ele tocou 20 Flight Rock, do Ed Cochran, exatamente na versão da música que toca no filme. E o resto é história. E eles continuaram obcecados com o filme. Em 1968, eles estavam gravando o álbum The White Album, já há algum tempo. O Lennon e McCartney já tinham dominado o estilo de música pelo qual os Beatles eram conhecidos. Por isso, no dia 18 de setembro daquele ano, quando eles ficaram sabendo que Sabes o que Quero ia fazer sua estreia na televisão britânica, eles não pensaram 2 vezes. Para sair logo do estúdio, resolveram improvisar. Escolheram um estilo simples de blues de 12 compassos, fizeram 12 compassos em Lá, depois mudaram para Ré e acrescentaram um Dó em algumas partes. Fizeram tudo em alguns minutos e correram para casa para assistir ao filme. Depois, voltaram para o estúdio e improvisaram uma letra por cima. E assim, em menos de uma noite, criaram a música Birthday. Tudo para ver o filme Sabes o que Quero, o filme que ajudou a criar os Beatles.